Você não precisa de mais disciplina. Você precisa de proteção. Existe um momento na sua manhã que decide o resto do seu dia, e ele acontece antes do primeiro pensamento, antes da comparação, antes da cobrança, antes da pressa. Nos primeiros segundos, depois que você acorda, seu cérebro está em transição. É um estado vulnerável, maleável, altamente sugestionável. E quase todo mundo faz a mesma coisa nesse instante. Pega o celular, movimenta a cabeça impulsivamente, procura informações, procura demanda e sem perceber ativa um modo ameaça. Você ainda nem saiu da cama, mas já começou reagindo. Hoje eu vou te mostrar a microdecisão corporal que protege sua energia antes mesmo da sua mente entrar em funcionamento total. Não é técnica complicada, nem ritual longo. É um ajuste de segundos, mas ele muda completamente a forma como você entra no dia. E se você aplicar isso amanhã, você vai sentir diferença já nas primeiras horas, porque energia não começa no café, ela começa no instante em que você abre os olhos. Antes de eu te explicar a microdecisão, eu quero te contar uma coisa que acontece com muita frequência. Em uma das mentorias de regulação emocional que conduzo, são 10 sessões estruturadas só para ensinar o corpo a sair do modo reatividade. Quase todas as pessoas chegam com a mesma queixa. Eu já acordo cansada. E quando começamos a investigar, não é o trabalho, não é a rotina, não é a falta de sono, é o início. Teve uma mentorada que me disse algo muito marcante. Eu acordo e parece que o mundo já está me esperando com cobrança. E aí eu pergunto, mas você já entrou no mundo ou o mundo entrou em você? Na primeira sessão, nós nem falamos de produtividade, falamos de transição, o que você faz nos primeiros segundos do dia. E quando ela percebeu que pegava o celular antes mesmo de respirar fundo, ela entendeu. O problema não era força de vontade, era vulnerabilidade não protegida. A maioria das pessoas não sabe disso. O cérebro, ao acordar, está em estado de alta plasticidade. O que você faz ali vira comando para o resto do dia. E quando você começa reagindo, você começa pequena. Não é sobre vender ritual, é sobre ensinar o corpo a não entrar em ameaça logo cedo. É por isso que dentro da mentoria trabalhamos primeiro o início do dia, porque quem regula a entrada regula o resto. E é exatamente essa microdecisão que eu vou te ensinar agora, simples, corporal, estrutural. E se você quiser entender mais profundamente como organizar seu sistema nervoso ao longo de 10 encontros guiados, o link da mentoria está ali no primeiro comentário. Mas agora fica comigo, porque você já pode começar a mudar isso amanhã. Agora eu quero que você imagine a próxima manhã. Você abre os olhos e ainda existe silêncio. Existe neutralidade, ainda existe espaço. Mas em segundos você se mexe, vira o rosto, alcança o celular, procura informação. Seu cérebro sai do estado de transição e entra direto em processamento. Mensagem, horário, pendência, comparação.
O corpo ainda está deitado, mas o sistema nervoso já está em alerta. Agora imagina outra cena. Você abre os olhos e não se mexe imediatamente. Você mantém o olhar fixo no teto ou em um ponto neutro. Você não busca estímulo, você não busca notícia, você não busca problema. Você só respira. Sente o peso do seu corpo no colchão e por alguns segundos você simplesmente existe. Essa é a microdecisão. Não reagir no primeiro impulso. Chegar antes de correr é pequeno, mas é estrutural. E agora eu vou te mostrar exatamente como fazer isso na prática. A microdecisão é simples. Você não se mexe nos primeiros segundos. Assim que acordar, não pegue o celular. Depois não vire o corpo imediatamente. Logo, não sente de impulso. Você abre os olhos e mantém o olhar fixo em um ponto neutro. Teto, parede. Luz entrando pela janela. Respire fundo pelo nariz. Expire devagar pela boca. Repita isso 3 vezes. Depois, sinta o peso do seu corpo na cama. Perceba o contato das costas, das pernas, dos braços. Esse gesto faz uma coisa muito específica. Ela acorda o corpo antes da mente. Quando você se movimenta impulsivamente, o cérebro interpreta a urgência. Quando você sustenta o corpo parado por alguns segundos, o cérebro interpreta segurança. Segurança muda tudo. Não é sobre relaxar, é sobre não entrar em ameaça logo cedo. Isso vai levar em torno de 30 a 60 segundos. É só isso. Mas nesses segundos você ensina ao seu sistema nervoso: eu começo no comando, eu não começo reagindo. E isso altera a direção inteira do seu dia. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você já começou o dia acelerada, sem ter saído da cama? Não é o trabalho que te esgota primeiro, é a forma como você entra nele. Quando você acorda e já se movimenta impulsivamente, você comunica ao seu corpo que existe urgência. E o corpo acredita. Ele aumenta levemente a frequência cardíaca, encurta a respiração e eleva o estado de alerta. Tudo isso antes mesmo do café. Agora entende por que você sente que o dia começa pesado? Você não está fraca. Você está iniciando em modo ameaça. Mas quando você sustenta o corpo por alguns segundos, você cria um microestado de soberania. Você começa escolhendo, você começa presente, você começa inteira. Essa não é uma técnica de produtividade, é uma decisão identitária. Você deixa de ser alguém que acorda sendo puxada e passa a ser alguém que entra no dia por escolha. E quando o início é estável, o meio do dia não te arrasta. Agora eu quero que você faça algo comigo. Não é mental, é corporal. Feche os olhos por alguns segundos. Imagine amanhã. O despertador toca.
Você abre os olhos, mas não se mexe, não reage. Existe um pequeno intervalo. Você sente o peso do seu corpo. Sinta o ar entrar. Sinta o silêncio antes do mundo. Percebe o que acontece? Nada desmorona, nada explode. O mundo continua lá, mas você chegou primeiro. Esse é o novo padrão. Você não entra no dia correndo, você entra sustentando. Deixe seu corpo reconhecer essa possibilidade. Porque mudança estrutural começa assim, não com esforço, mas com direção. E agora vamos consolidar isso internamente. Talvez você esteja pensando: sério que é só isso? Isso muda alguma coisa? E é exatamente aqui que quase todo mundo subestima o próprio início. Grandes mudanças não começam grandes, elas começam estruturais. O que te esgota não é a quantidade de tarefas, é o estado interno com que você entra nelas. Se você começa em alerta, o dia inteiro vira resposta. Se você começa em segurança, o dia inteiro vira condução. O problema nunca foi sua agenda, foi o seu ponto de partida. E quando você muda o ponto de partida, você muda a trajetória. No próximo encontro, eu vou te mostrar como transformar esses primeiros segundos em um ritual completo de 3 minutos que sela sua energia antes do mundo tocar você. Porque não é sobre fazer mais, é sobre começar certo. E quem começa certo não termina drenada. Agora aproveite a reprogramação sendo consolidada por meio das afirmações que vão aparecer para você aqui agora. Se puder, relaxe, sente num lugar confortável. Se preferir, feche os olhos, trabalhe a visualização nesse momento. Caso não consiga, por conta das demandas do dia, como dirigir, se preparar para sair, preparar a casa, não tem problema. Você pode deixar as afirmações enquanto faz as suas atividades. Você ouve e isso já ajuda a reprogramar a sua mente. Agora, só escute, sem esforço, sem tentar memorizar. Deixe o corpo reconhecer. Talvez você comece a perceber que existe um pequeno espaço entre acordar e reagir. E talvez, sem precisar forçar nada, seu corpo possa começar a gostar desse espaço. É interessante como, quando você não se move imediatamente, algo dentro de você se organiza. E você pode nem saber exatamente como, mas pode começar a notar que sustentar alguns segundos muda a qualidade do seu início. Algumas pessoas descobrem que quando mantêm o olhar suave e respiram antes de agir, o dia parece entrar nelas de uma forma mais leve. E talvez você perceba que não precisa correr para começar.
porque seu corpo entende segurança muito antes da sua mente explicar. E enquanto você apenas respira, seu sistema nervoso aprende que não há urgência. E quando não há urgência, há escolha. E quando há escolha, há comando. Pode ser que amanhã, sem esforço, você simplesmente lembre. Lembre de ficar, lembre de sustentar, lembre de existir antes de responder. E talvez isso aconteça naturalmente, como se algo dentro de você dissesse: eu começo por mim. E é curioso perceber como pequenas decisões silenciosas criam dias inteiros diferentes. Porque você não precisa mudar tudo. Só precisa permitir que o início seja seu. E enquanto você ouve isso, seu corpo já sabe como começar em segurança. Agora só escute, sem esforço, sem tentar memorizar. Deixe o corpo reconhecer. Talvez você comece a perceber que existe um pequeno espaço entre acordar e reagir. E talvez, sem precisar forçar nada, seu corpo possa começar a gostar desse espaço. É interessante como, quando você não se move imediatamente, algo dentro de você se organiza. E você pode nem saber exatamente como, mas pode começar a notar que sustentar alguns segundos muda a qualidade do seu início. Algumas pessoas descobrem que quando mantêm o olhar suave e respiram antes de agir, o dia parece entrar nelas de uma forma mais leve. E talvez você perceba que não precisa correr para começar. Porque seu corpo entende segurança muito antes da sua mente explicar. E enquanto você apenas respira, seu sistema nervoso aprende que não há urgência. E quando não há urgência, há escolha. E quando há escolha, há comando. Pode ser que amanhã, sem esforço, você simplesmente lembre. Lembre de ficar, lembre de sustentar, lembre de existir antes de responder. E talvez isso aconteça naturalmente, como se algo dentro de você dissesse:
eu começo por mim. E é curioso perceber como pequenas decisões silenciosas criam dias inteiros diferentes. Porque você não precisa mudar tudo. Só precisa permitir que o início seja seu. E enquanto você ouve isso, seu corpo já sabe como começar em segurança. Agora só escute, sem esforço, sem tentar memorizar. Deixe o corpo reconhecer. Talvez você comece a perceber que existe um pequeno espaço entre acordar e reagir. E talvez, sem precisar forçar nada, seu corpo possa começar a gostar desse espaço. É interessante como, quando você não se move imediatamente, algo dentro de você se organiza. E você pode nem saber exatamente como, mas pode começar a notar que sustentar alguns segundos muda a qualidade do seu início. Algumas pessoas descobrem que quando mantêm o olhar suave e respiram antes de agir, o dia parece entrar nelas de uma forma mais leve. E talvez você perceba que não precisa correr para começar. Porque seu corpo entende segurança muito antes da sua mente explicar. E enquanto você apenas respira, seu sistema nervoso aprende que não há urgência. E quando não há urgência, há escolha. E quando há escolha, há comando. Pode ser que amanhã, sem esforço, você simplesmente lembre. Lembre de ficar, lembre de sustentar, lembre de existir antes de responder. E talvez isso aconteça naturalmente, como se algo dentro de você dissesse: eu começo por mim. E é curioso perceber como pequenas decisões silenciosas criam dias inteiros diferentes. Porque você não precisa mudar tudo. Só precisa permitir que o início seja seu. E enquanto você ouve isso, seu corpo já sabe como começar em segurança. Agora só escute, sem esforço, sem tentar memorizar. Deixe o corpo reconhecer. Talvez você comece a perceber que existe um pequeno espaço entre acordar e reagir. E talvez, sem precisar forçar nada, seu corpo possa começar a gostar desse espaço.
É interessante como, quando você não se move imediatamente, algo dentro de você se organiza. E você pode nem saber exatamente como, mas pode começar a notar que sustentar alguns segundos muda a qualidade do seu início. Algumas pessoas descobrem que, quando mantêm o olhar suave e respiram antes de agir, o dia parece entrar nelas de uma forma mais leve. E talvez você perceba que não precisa correr para começar. Porque seu corpo entende segurança muito antes da sua mente explicar. E enquanto você apenas respira, seu sistema nervoso aprende que não há urgência. E quando não há urgência, há escolha. E quando há escolha, há comando. Pode ser que amanhã, sem esforço, você simplesmente lembre. Lembre de ficar, lembre de sustentar, lembre de existir antes de responder. E talvez isso aconteça naturalmente, como se algo dentro de você dissesse: eu começo por mim. E é curioso perceber como pequenas decisões silenciosas criam dias inteiros diferentes. Porque você não precisa mudar tudo. Só precisa permitir que o início seja seu. E enquanto você ouve isso, seu corpo já sabe como começar em segurança. Agora só escute, sem esforço, sem tentar memorizar. Deixe o corpo reconhecer. Talvez você comece a perceber que existe um pequeno espaço entre acordar e reagir. E talvez, sem precisar forçar nada, seu corpo possa começar a gostar desse espaço. É interessante como, quando você não se move imediatamente, algo dentro de você se organiza. E você pode nem saber exatamente como, mas pode começar a notar que sustentar alguns segundos muda a qualidade do seu início. Algumas pessoas descobrem que, quando mantêm o olhar suave e respiram antes de agir, o dia parece entrar nelas de uma forma mais leve. E talvez você perceba que não precisa correr para começar. Porque seu corpo entende segurança muito antes da sua mente explicar.
E enquanto você apenas respira, seu sistema nervoso aprende que não há urgência. E quando não há urgência, há escolha. E quando há escolha, há comando. Pode ser que amanhã, sem esforço, você simplesmente lembre. Lembre de ficar, lembre de sustentar, lembre de existir antes de responder. E talvez isso aconteça naturalmente, como se algo dentro de você dissesse: eu começo por mim. E é curioso perceber como pequenas decisões silenciosas criam dias inteiros diferentes. Porque você não precisa mudar tudo. Só precisa permitir que o início seja seu. E enquanto você ouve isso, seu corpo já sabe como começar em segurança. Agora, só escute, sem esforço, sem tentar memorizar. Deixe o corpo reconhecer. Talvez você comece a perceber que existe um pequeno espaço entre acordar e reagir. E talvez, sem precisar forçar nada, seu corpo possa começar a gostar desse espaço. É interessante como, quando você não se move imediatamente, algo dentro de você se organiza. E você pode nem saber exatamente como, mas pode começar a notar que sustentar alguns segundos muda a qualidade do seu início. Algumas pessoas descobrem que quando mantêm o olhar suave e respiram antes de agir, o dia parece entrar nelas de uma forma mais leve. E talvez você perceba que não precisa correr para começar. Porque seu corpo entende segurança muito antes da sua mente explicar. E enquanto você apenas respira, seu sistema nervoso aprende que não há urgência. E quando não há urgência, há escolha. E quando há escolha, há comando. Pode ser que amanhã, sem esforço, você simplesmente lembre. Lembre de ficar, lembre de sustentar, lembre de existir antes de responder. E talvez isso aconteça naturalmente, como se algo dentro de você dissesse: eu começo por mim. E é curioso perceber como pequenas decisões silenciosas criam dias inteiros diferentes.
porque você não precisa mudar tudo. Só precisa permitir que o início seja seu. E enquanto você ouve isso, seu corpo já sabe como começar em segurança. Agora só escute, sem esforço, sem tentar memorizar. Deixe o corpo reconhecer. Talvez você comece a perceber que existe um pequeno espaço entre acordar e reagir. E talvez, sem precisar forçar nada, seu corpo possa começar a gostar desse espaço. É interessante como, quando você não se move imediatamente, algo dentro de você se organiza. E você pode nem saber exatamente como, mas pode começar a notar que sustentar alguns segundos muda a qualidade do seu início. Algumas pessoas descobrem que, quando mantêm o olhar suave e respiram antes de agir, o dia parece entrar nelas de uma forma mais leve. E talvez você perceba que não precisa correr para começar. Porque seu corpo entende segurança muito antes da sua mente explicar. E enquanto você apenas respira, seu sistema nervoso aprende que não há urgência. E quando não há urgência, há escolha. E quando há escolha, há comando. Pode ser que amanhã, sem esforço, você simplesmente lembre. Lembre de ficar, lembre de sustentar, lembre de existir antes de responder. E talvez isso aconteça naturalmente, como se algo dentro de você dissesse: eu começo por mim. E é curioso perceber como pequenas decisões silenciosas criam dias inteiros diferentes. Porque você não precisa mudar tudo. Só precisa permitir que o início seja seu. E enquanto você ouve isso, seu corpo já sabe como começar em segurança. Agora só escute, sem esforço, sem tentar memorizar. Deixe o corpo reconhecer. Talvez você comece a perceber que existe um pequeno espaço entre acordar e reagir. E talvez, sem precisar forçar nada, seu corpo possa começar a gostar desse espaço. É interessante como, quando você não se move imediatamente, algo dentro de você se organiza.
E você pode nem saber exatamente como, mas pode começar a notar que sustentar alguns segundos muda a qualidade do seu início. Algumas pessoas descobrem que quando mantêm o olhar suave e respiram antes de agir, o dia parece entrar nelas de uma forma mais leve. E talvez você perceba que não precisa correr para começar. Porque seu corpo entende segurança muito antes da sua mente explicar. E enquanto você apenas respira, seu sistema nervoso aprende que não há urgência. E quando não há urgência, há escolha. E quando há escolha, há comando. Pode ser que amanhã, sem esforço, você simplesmente lembre. Lembre de ficar, lembre de sustentar, lembre de existir antes de responder. E talvez isso aconteça naturalmente, como se algo dentro de você dissesse: eu começo por mim. E é curioso perceber como pequenas decisões silenciosas criam dias inteiros diferentes. Porque você não precisa mudar tudo. Só precisa permitir que o início seja seu. E enquanto você ouve isso, seu corpo já sabe como começar em segurança. Agora só escute, sem esforço, sem tentar memorizar. Deixe o corpo reconhecer. Talvez você comece a perceber que existe um pequeno espaço entre acordar e reagir. E talvez, sem precisar forçar nada, seu corpo possa começar a gostar desse espaço. É interessante como, quando você não se move imediatamente, algo dentro de você se organiza. E você pode nem saber exatamente como, mas pode começar a notar que sustentar alguns segundos muda a qualidade do seu início. Algumas pessoas descobrem que quando mantêm o olhar suave e respiram antes de agir, o dia parece entrar nelas de uma forma mais leve. E talvez você perceba que não precisa correr para começar. Porque seu corpo entende segurança muito antes da sua mente explicar. E enquanto você apenas respira, seu sistema nervoso aprende que não há urgência. E quando não há urgência,
há escolha. E quando há escolha, há comando. Pode ser que amanhã, sem esforço, você simplesmente lembre. Lembre de ficar, lembre de sustentar, lembre de existir antes de responder. E talvez isso aconteça naturalmente, como se algo dentro de você dissesse: eu começo por mim. E é curioso perceber como pequenas decisões silenciosas criam dias inteiros diferentes. Porque você não precisa mudar tudo. Só precisa permitir que o início seja seu. E enquanto você ouve isso, seu corpo já sabe como começar em segurança. Agora, só escute, sem esforço, sem tentar memorizar. Deixe o corpo reconhecer. Talvez você comece a perceber que existe um pequeno espaço entre acordar e reagir. E talvez, sem precisar forçar nada, seu corpo possa começar a gostar desse espaço. É interessante como, quando você não se move imediatamente, algo dentro de você se organiza. E você pode nem saber exatamente como, mas pode começar a notar que sustentar alguns segundos muda a qualidade do seu início. Algumas pessoas descobrem que quando mantêm o olhar suave e respiram antes de agir, o dia parece entrar nelas de uma forma mais leve. E talvez você perceba que não precisa correr para começar. Porque seu corpo entende segurança muito antes da sua mente explicar. E enquanto você apenas respira, seu sistema nervoso aprende que não há urgência. E quando não há urgência, há escolha. E quando há escolha, há comando. Pode ser que amanhã, sem esforço, você simplesmente lembre. Lembre de ficar, lembre de sustentar, lembre de existir antes de responder. E talvez isso aconteça naturalmente, como se algo dentro de você dissesse: eu começo por mim. E é curioso perceber como pequenas decisões silenciosas criam dias inteiros diferentes. Porque você não precisa mudar tudo. Só precisa permitir que o início seja seu.
E enquanto você ouve isso, seu corpo já sabe como começar em segurança. Agora só escute, sem esforço, sem tentar memorizar. Deixe o corpo reconhecer. Talvez você comece a perceber que existe um pequeno espaço entre acordar e reagir. E talvez, sem precisar forçar nada, seu corpo possa começar a gostar desse espaço. É interessante como, quando você não se move imediatamente, algo dentro de você se organiza. E você pode nem saber exatamente como, mas pode começar a notar que sustentar alguns segundos muda a qualidade do seu início. Algumas pessoas descobrem que, quando mantêm o olhar suave e respiram antes de agir, o dia parece entrar nelas de uma forma mais leve. E talvez você perceba que não precisa correr para começar. Porque seu corpo entende segurança muito antes da sua mente explicar. E enquanto você apenas respira, seu sistema nervoso aprende que não há urgência. E quando não há urgência, há escolha. E quando há escolha, há comando. Pode ser que amanhã, sem esforço, você simplesmente lembre. Lembre de ficar, lembre de sustentar, lembre de existir antes de responder. E talvez isso aconteça naturalmente, como se algo dentro de você dissesse: eu começo por mim. E é curioso perceber como pequenas decisões silenciosas criam dias inteiros diferentes. Porque você não precisa mudar tudo. Só precisa permitir que o início seja seu. E enquanto você ouve isso, seu corpo já sabe como começar em segurança. Agora só escute, sem esforço, sem tentar memorizar. Deixe o corpo reconhecer. Talvez você comece a perceber que existe um pequeno espaço entre acordar e reagir. E talvez, sem precisar forçar nada, seu corpo possa começar a gostar desse espaço. É interessante como, quando você não se move imediatamente, algo dentro de você se organiza. E você pode nem saber exatamente como,
mas pode começar a notar que sustentar alguns segundos muda a qualidade do seu início. Algumas pessoas descobrem que quando mantêm o olhar suave e respiram antes de agir, o dia parece entrar nelas de uma forma mais leve. E talvez você perceba que não precisa correr para começar. Porque seu corpo entende segurança muito antes da sua mente explicar. E enquanto você apenas respira, seu sistema nervoso aprende que não há urgência. E quando não há urgência, há escolha. E quando há escolha, há comando. Pode ser que amanhã, sem esforço, você simplesmente lembre. Lembre de ficar, lembre de sustentar, lembre de existir antes de responder. E talvez isso aconteça naturalmente, como se algo dentro de você dissesse: eu começo por mim. E é curioso perceber como pequenas decisões silenciosas criam dias inteiros diferentes. Porque você não precisa mudar tudo. Só precisa permitir que o início seja seu. E enquanto você ouve isso, seu corpo já sabe como começar em segurança. Agora só escute, sem esforço, sem tentar memorizar. Deixe o corpo reconhecer. Talvez você comece a perceber que existe um pequeno espaço entre acordar e reagir. E talvez, sem precisar forçar nada, seu corpo possa começar a gostar desse espaço.